durante a semana. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz-nos assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Na versão que eu tenho aqui, ela diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Meus irmãos, cada um de nós fomos projetados para termos voos bem elevados. Essa é a esperança de Deus. Existe dentro de cada um de nós algo que te empurra para o extraordinário. Nós não fomos criados para o ordinário, nós fomos criados para o extraordinário. Meus irmãos, Deus te fez para criar impacto e para transformação deste mundo. Deus não te fez para viver uma vida de sofrimento. Deus não te fez para viver uma vida de altos e baixos. Deus te criou para você viver uma vida impactante, de alegria, de paz, de bondade, de fidelidade. E tudo isso nós só encontramos quando dependemos de Deus. Você foi feito para algo maior. Enquanto não entrarmos, ou então, enquanto não encontrarmos o propósito de Deus, que foi criado para a nossa vida, nós vamos apenas sobreviver diante do mundo. Nós não queremos sobreviver, queremos marcar história, queremos viver o propósito que Deus nos chamou. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Você foi feito para corresponder o desejo do Deus eterno. Uma conexão com Deus vai mudar completamente a sua vida. Você vai passar a enxergar a vida com outros olhos. Você vai passar a enxergar o mundo com outro sentido. Quando nós estamos distante de Deus, tudo é problema. Quando estamos distante de Deus, nos sentimos enfraquecidos. Quando estamos distante de Deus, tudo para nós é algo intransponível. Mas quando nos aproximamos de Deus, todas as coisas são possíveis ao que crer. Meus irmãos, dentro do seu coração, o Espírito Santo move para realizar algo tão importante e nesse momento tão urgente, que cada um de nós vai se dedicar à entrega da vida a Deus como algo prioritário nesse momento, até que você saiba pelo que você vai morrer. Ainda você não descobriu pelo que viver. Nós precisamos descobrir que a esperança é o Senhor Jesus Cristo. A esperança do homem é ter uma vida ligada a Deus. A esperança do homem não é viver distante de Deus. A esperança do homem é se tornar um cidadão do céu. A esperança precisa se tornar uma conquista. A visão de um futuro dado por Deus não é para nós ficarmos contemplando, não é para ficarmos olhando, mas para a expansão de uma realização que Deus idealizou no seu coração. Meus irmãos, adoece o coração em saber que existem pessoas que vivem distantes de Deus. Quando nós alcançamos caminhar ao lado do Senhor, nós começamos a entender o que é esperar por fé, o que é viver por fé, do que é acreditar no sobrenatural, o que é acreditar no impossível. Em muitos momentos da história, Deus posicionou os seus filhos em lugares elevados. Deus posicionou os seus filhos em lugares especiais para
receber uma missão, para receber uma visão especial. Eu separei aqui alguns desses irmãos que Deus chamou e colocou na vida deles uma visão especial. Abraão recebeu a visão sobre a extensão da conquista de Deus, que Deus daria à sua família. Em Gênesis 13, versículo 14 e 15, ele diz assim: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você, a sua descendência para sempre. Deus chamou Abraão e deu a ele uma visão do que o Senhor iria fazer. Moisés recebeu uma visão sobre o seu chamado. Que chamado era? O libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. E Deus o levou ao Monte Horebe, e ali ele teve uma experiência transformadora, que foi a experiência da sarça. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Deus estava dizendo para ele: eu serei contigo por onde quer que andares. Não temas aos reis, não tema a exército, não tema coisa alguma, porque eu serei contigo. Quando Deus está ao nosso lado, nós não temos que temer coisa alguma que venha sobre a nossa vida. Pedro, Tiago e João receberam uma visão que os levaram para outro nível de revelação com Jesus Cristo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um monte alto. E ali o Senhor começou a tratar com eles, abrindo os olhos para ver uma visão diferente. João viu o futuro que Deus preparou para os seus filhos na cidade santa. Ele viu a nova Jerusalém. E nesta noite eu quero conversar com você sobre o chamado que Deus deu a Abraão. Todos esses irmãos receberam uma visão elevada que vinha dos céus, uma visão que Deus deu, uma visão de futuro, uma visão de coisas que iriam acontecer, uma visão do que Deus estava preparando para eles, algo que eles não podiam e nem poderiam imaginar, mas Deus os escolheu para algo extraordinário. Assim como Deus escolheu a mim, assim como Deus escolheu você para algo extraordinário, algo desafiador, algo de uma visão extraordinária do presente. Hoje tem muita gente com medo do que pode acontecer, do que está para acontecer. Eu quero te dizer uma coisa: o meu alvo é Cristo, a minha visão é o céu. Deus está conosco. A Bíblia diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não temos que temer coisa alguma, porque a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu irmão, antes de te dar uma conquista, escute bem isso. Antes de te dar uma conquista, Deus quer ampliar a sua mente. Deus quer que os seus sonhos sejam eternos. Deus quer que esses sonhos sejam sonhos tão grandes, que vieram do coração dele, que muitas vezes não cabem em nossa mente. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Gênesis 15, 5, então o Senhor levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Meus irmãos, eu fico pensando o coração de Abraão. Quando Deus falou isso, Abraão já era um homem de idade bem avançada. A sua esposa não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E quando Deus falou isso com Abraão, ela estava na porta
da tenda, e ela ouviu, e ela sorriu, porque ela disse: é impossível. Abraão já está idade muito elevada, e eu não posso ter filhos. Como Deus vai cumprir essa promessa em nossa vida? Enquanto não tivermos disposição para sair da tenda, nós não veremos o que Deus prometeu para a nossa vida. Quando recebemos uma visão de Deus, ela não é projetada do nosso tamanho. Quando nós recebemos uma visão de Deus, ela é projetada pelo próprio Deus, ela é do tamanho do poder das mãos do Senhor. Ele sempre nos convida para o milagre, Ele sempre nos convida para o desafio, Ele sempre nos convida para crer no sobrenatural, Ele sempre nos convida para acreditarmos em algo que aparentemente, humanamente, nós pensamos que não temos como alcançar. Meus irmãos, enquanto a nossa parte é obedecer, a parte de Deus é realizar o milagre. Deus, quando Ele vê obediência, Ele realiza o milagre. A visão de Deus é sobre realizar algo impossível. A visão de Deus é através de pessoas inadequadas. A visão de Deus é por um tempo indeterminado. A visão de Deus é para pessoas que não têm recursos suficientes. Todas essas dificuldades, eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho uma competência, Deus me capacita. Há quanto tempo será? O tempo que Deus quiser. Os recursos, Deus diz: eu sou o Deus supridor para cada momento da tua vida. E para nós expandirmos a nossa visão, nós precisamos colocar a nossa visão que Deus te deu. Precisamos pegar a visão que Deus nos deu e colocar ela em movimento. Há muitos irmãos que recebem de Deus uma visão, há muitos irmãos que recebem de Deus uma palavra, há muitos irmãos que recebem de Deus um determinado, uma palavra rema, vai e faz, e nós estamos paralisados, porque a nossa visão ficou embutida no como será que eu vou fazer isso, de que maneira eu vou fazer, mas quais os recursos que eu tenho. Meu irmão, quando Deus te dar a visão, Deus trabalha por você, nos recursos, das maneiras, Deus vai à tua frente e Ele provê todas as coisas. Depois de receber o chamado, a visão que Deus confiou, Abraão fez uma coisa mais poderosa que existe. Quando nós recebemos uma visão, tem algo que é poderoso e dá o start para Deus nos abençoar. Sabe o que é? Sair da nossa estado de quietude. A Bíblia diz que Abraão partiu. Ele movimentou-se debaixo da visão de Deus, debaixo de uma nova perspectiva. Não é fácil crer em algo que nós não temos como. Não é fácil crer em algo que você olha e diz: eu não posso, mas Deus pode. Meu querido, não é fácil voar sem pena. O que são penas? E qual é a funcionalidade para uma águia? As penas compõem as asas das aves e ajudam os pássaros a se estabilizarem durante o voo. Elas também servem como propulsoras, e cada vez que o animal bate as asas, ela ganha energia. São como turbinas dos aviões para os voadores. A visão, ela não te leva ao seu destino. A visão esclarece o lugar
onde Deus quer que você esteja. A visão esclarece o lugar onde você pode alcançar. Deus tem nos dado uma visão, a mim e a você. E Deus está dizendo, é este o lugar que eu tenho para você. Deus te dá uma dimensão maior do que a que você está vivendo hoje. Há muito tempo que eu venho pensando nesse louvor, todo nesse ritmo. E eu venho pensando, esperando, olhando como é que a gente vai fazer, de que maneira a gente vai fazer. E Deus proveu. Hoje, vocês viram aqui que pareceu dupla sertaneja aqui, pareceu trio, pareceu um bocado de coisa, viola chorando, pareceu um monte de coisa. E como é glorioso quando a gente começa a ter essa visão e Deus abre os nossos olhos para enxergarmos aonde Ele vai nos levar. A visão precisa de uma ponte que conecte o presente ao futuro. Deus te dá uma visão de futuro para que você possa obter autoridade no presente. Deixa eu lhe contar uma história. Um dos grandes homens que marcaram na luta do apartheid nos Estados Unidos foi Martin Luther King. Um dia, quando ele entrou num ônibus e estava em pé na traseira do ônibus, porque o negro não podia sentar-se nem ir na frente, olha o que esse homem fez. Ele olhou e disse, um dia o meu corpo se assentará, onde a minha alma já está assentada agora. Você entendeu? Um dia o meu corpo vai sentar aonde a minha alma está sentada agora. Ei, está doendo agora? Deus te dá uma visão que daqui uns dias você vai estar glorificando o nome dEle. Você precisa começar a ter a visão daquilo que Deus está fazendo. Hoje não tem condição, hoje as barreiras nos impedem, mas eu já estou vendo a glória de Deus, eu já estou contemplando o milagre do Senhor, eu já estou contemplando a bênção do Senhor, eu já estou contemplando a liberação de Deus sobre a nossa vida. É exatamente isso. Ele tinha uma visão e ele lutou por essa visão. Ele deu a vida por essa visão. E isso dava a ele autoridade, isso dava a ele força para prosseguir nos momentos difíceis que ele estava vivendo no presente. Querido, a visão é uma bússola, o propósito é o caminho e a obediência são os passos. Querido, a visão é o norte para onde nós estamos indo. O propósito, eu tenho um propósito, eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho um caminho e esse caminho eu não vou me afastar dele. Esse caminho é o caminho do Senhor, é o caminho da vitória, é o caminho da alegria, é o caminho da presença de Deus. E a obediência são os passos que nós vamos ter cada minuto da vida. Deus te convida para acessar a energia que Ele tem para você, ou o poder que Ele tem para você ilimitado. Deus te convida para você começar a experimentar uma inovação crescente cada dia Ele vai abrir os teus olhos para você enxergar o melhor de Deus. Como enxergar o melhor de Deus no caos? Só para quem tem visão. Quando você tem visão. Um dia desse eu estava vendo um documentário sobre aqueles rapazes, aqueles senhores que desenham carros. E ele botou uma prancheta e fez
alguns riscos. E o moço que estava do lado dele disse: que tipo de carro você vai desenhar? Ele falou: já está tudo aqui. Eu só estou tentando encontrar uma maneira de colocar ele aqui. Antes de se tornar real, já houve a visão. Ei, Deus quer que você entenda que a vida que Ele tem para você não é esta vida de problema. Deus quer que você entenda que a vida que Ele tem para você é uma vida favorável. A vida que Ele tem para você é para você bater asas e voar, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Quem sabe você está com medo de errar, você está com medo de se frustrar novamente. Ei, Deus está te chamando para o novo, Deus está te chamando para o eterno, Deus está te chamando para uma nova conquista. Deus quer expandir a visão e Ele está comprometido com o progresso que você vai ter. Em Gênesis capítulo 18, versículo 10, diz assim: voltarei a você na primavera. Eu quero que você ouça bem esse versículo. Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Irmão, olha o que Deus fez. Daqui a 1 ano eu vou voltar. E quando eu voltar, Sara vai ter um neném, porque cumpriu o tempo. Abraão tinha um desafio: a esterilidade de Sara. Como crer numa promessa se Sara não pode ter filhos? Era necessário que ele entendesse, e aqui eu quero chamar você, que o Deus que deu a promessa é o mesmo Deus que fez as células. O Deus que deu a promessa é o Deus que fez o corpo. O Deus que deu a promessa é o Deus que, mesmo a pessoa tendo idade avançada, Ele toca onde Ele quer, da maneira que Ele quiser e do modo que Ele quiser. Ei, a tua vida, ela tem uma promessa, e se tem promessa, ela vai se cumprir na tua família, na tua casa. Ela vai se cumprir porque Deus está comprometido com essa promessa. Em alguns momentos nós cometemos erros, e um dos exemplos disso foi que Abraão, em um dado momento, ele ficou em dúvida: como eu vou ter esse menino? Sara não pode. E aí ele procura uma das suas servas e nasce Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Você não pode alcançar uma visão de futuro sem ter uma consciência clara do que Deus quer de você no presente. Deus quer que nós saiamos do chão. Deus quer que nós paremos de olhar a vida no horizontal. Deus quer que a gente comece a olhar para a vida no vertical. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu tenho limitação, mas Deus é ilimitado. Deus é o Deus que opera, tanto querer quanto efetuar. Nós precisamos agir debaixo de uma palavra. Deus nos dá uma visão, e esta visão eu tenho que agir debaixo de uma palavra. Nada acontece de uma hora para outra. É necessário um processo. E o processo nos dá, quando nós estamos com visão naquilo que Deus nos chamou, o processo nos dá resiliência, o processo nos traz sensibilidade, o processo nos dá força para nos sustentar e alcançar as conquistas que Deus falou que ia fazer.
Você já parou para pensar quantas promessas de Deus tem sobre a sua vida? Algumas você para e diz como Deus vai fazer. O como não é problema nosso. O como é problema de Deus. O nosso é crer. O nosso é acreditar e se colocar no caminho. Porque se você tem a visão e está no caminho, Deus se incumbe de realizar. Meus irmãos, o bispo T. Jakes, um grande líder americano, ele diz assim: a realidade é que você não pode se comprometer com um sonho e alcançá-lo. Você tem que estar comprometido com o processo de colocar o seu sonho em prática. Muita gente tem a visão de um sonho e quer alcançar o sonho, mas o chamado de Deus não é só para ter o sonho, é para colocar o sonho em prática. O sonho qualquer um tem, mas colocar o sonho em prática é só para quem crer, é só para quem é revestido de poder, é só para quem tem aliança com Deus. O que o mundo tem te dado? Nada. O que o mundo tem te oferecido? Nada. Decepção uma atrás da outra. Deus está dizendo: eu vou abrir os teus olhos, vou te dar uma visão extraordinária e quero que você se comprometa em fazer esta visão realidade. Meus irmãos, o processo nos torna qualificados para assumir a nossa conquista. Deus não precisa de processos, mas nós precisamos. Somos humanos. E às vezes, o trabalhar de Deus sobre a nossa vida é um processo tão... Hoje eu conversava com os irmãos no escritório, e eu estava dizendo para eles, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, lá atrás, mas eu só pude ter esta cabeça, porque eu passei por um processo de amadurecimento. E esse processo Deus trabalha, esse processo é dolorido, porque nesse processo nós temos que abandonar hábitos, nós temos que abandonar costumes, nós temos que abandonar práticas. Deus está dizendo: eu estou te preparando para algo muito maior, eu estou te preparando para algo muito maior. O dia que eu voei num teco-teco, foi uma emoção tão grande e um medo muito maior. Porque o teco-teco, esse aviãozinho pequeno, quando o vento bate nele, com força, ele sai de lado. Só quem voou que sabe. E todo mundo começa a orar. Depois, comecei a voar em outros aviões. E quando eu fui para o Japão, eu voei naquele maior, um que tem um andar em cima, um andar embaixo. Um avião que era tão grande que eu ficava perdido dentro. É algo tão grande. E nós passamos 36 horas dentro dele. Porque 12 horas para Los Angeles, 12 horas para Seul e 12 horas para Nagoya, no Japão. Então, cada vez que você conquista algo, é um processo maior. Cada vez que você conquista algo, Deus te eleva a patamar diferente. Cada vez que você conquista algo, Deus te dá a condição de você crescer. Cada vez que você bate uma meta, Deus diz: agora eu posso confiar em você, em metas mais elevadas, em metas muito maiores. Cada vez que você alcança uma medida, Deus te dá algo muito maior. Perguntaram, o rapaz que ganhou nos jogos que teve agora, é pan-americano, não é isso? Os jogos pan-americanos perguntaram a ele: você bateu um recorde mundial, e agora? Ele disse: eu tenho que lutar
para bater meu próprio recorde. Ele não está satisfeito. Ele quer mais. Ele quer crescer. Ele quer se desenvolver. Meu irmão, você não pode desconsiderar o que está em sua volta. Muitas empresas fecham, não porque não tinham uma boa ideia, mas porque não fizeram uma análise mais profunda do mercado antes de decolar. Toda aeronave, antes de levantar voo, ela precisa ver a condição do clima. O imprudente, ele sempre tem atitudes difíceis e consequências devastadoras. O discernimento não desconsidera a realidade, mas interpreta a partir da fé. Meu querido, está na hora, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: ei, nós estamos há poucos dias de começar uma nova história. Nós estamos há poucos dias de começar um novo ano. Está na hora de você começar a ter visão de uma nova história que Deus tem para você. Está na hora de você começar a pensar naquilo que Deus falou que ia fazer, que esse ano não pode ser feito. Está na hora de você começar a entender o projeto de Deus para a sua vida. Em Gênesis capítulo 21, versículo 2 e versículo 3, Gênesis 21, 2 e 3, Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Escuta agora, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Ei, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, todas as coisas acontecem. No tempo de Deus não há atraso. Deus está trabalhando com você. Abraão recebeu uma promessa de que os seus descendentes seriam como estrela do mar, como estrelas do céu e como areia do mar. E como ter descendente se ele já estava idoso e a sua esposa era estéril? Mas Deus não vê impossibilidades. Aquilo que você pensa que é impossível para você, Deus está dizendo: eu posso fazer, porque para Ele nada é impossível. Quem sabe hoje, diante de um cenário, você imagina que não será possível conquistar grandes coisas. Sempre quando Deus fala, guarde isso no seu coração. Sempre quando Deus fala, Deus cumpre. Mas Deus exige de nós uma estratégia e uma aliança de vida. Está chegando um tempo em que as portas estarão abertas de uma forma como nunca esteve antes, para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Nada lhe será impossível, porque Deus está à tua frente e Ele é o Deus que prometeu. Querido, muitas das orações que nós fazemos e Deus não atende, não é problema da oração, mas é a colheita do que nós estamos plantando. Deus não quebra, escuta, irmão, Deus não quebra princípio de plantar e colher. O princípio de plantar e colher, Deus vai cumprir a sua palavra. Se você planta relacionamento com Deus, você vai colher coisas grandes de Deus. Se você vira as costas para Deus, você vai passar por lutas tão desgastantes que você não precisaria passar. Quantas pessoas têm o conhecimento daquilo que Deus pode fazer, mas a vida embotou a sua visão. A vida lhe trouxe tantos problemas e ele se afastou da visão de Deus. Não insista em ter grandes começos.
Apenas comece. Tem irmãos que às vezes eu converso com eles, para começar a ler a Bíblia, e eles falam comigo assim: pastor, eu vou fazer um voto para ler 5 capítulos por dia. Eu falei: não, começa com um versículo. Começa com um versículo. Mas por quê? Porque um versículo você alcança, e aí você se anima. Amanhã você faz 2 versículos. Mas se você põe 5 capítulos e você não lê, você se frustra. Tem muita gente que quer levantar alvos grandes. Não, irmão, apenas comece. Tenha consciência clara sobre a visão que você recebeu. Dedique-se a ela. Comece, conheça o que Deus pode fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Nem toda empresa que você conhece hoje grande, ela começou grande. Por exemplo, a Amazon, em 94, Jeff Bezos decidiu entrar no ramo de vender livros, fundando a Amazon, sabe aonde? Na garagem dele. A Apple, no anexo da casa dos pais adotivos. Steve Jobs montou os seus primeiros 50 computadores na garagem. O Walt Disney produziram a história de Alice na garagem do seu tio. E essa história, mais tarde, foi a inspiração para Alice no País das Maravilhas. O Google, em 98, foi fundado por Larry Page, enquanto estudava na Universidade de Stanford. Inicialmente, eles começaram a trabalhar, sabe aonde? Na garagem da casa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É no fim da pista que o avião decola. Tem muita gente querendo decolar no início da pista. Não, é no fim da pista. Há um processo para chegar ao fim da pista. Nós vamos passar por amadurecimento, nós vamos passar por coisas que vai nos corrigir rotas, nós vamos passar por coisas que vai corrigir nosso temperamento. O que Deus está dizendo para você: eu tenho planos a teu respeito e planos extraordinários, mas permita que eu trabalhe com você. Eu quero te dar estratégias, eu quero que você realize os seus sonhos, e para isso, sonhe como criança, mas realize como adulto. Encontre um propósito de vida e tenha maturidade para trabalhar nesse propósito. Sonhe o impossível, mas foque no resultado. Use as suas emoções e use a razão e o discernimento espiritual para te levantar no meio desta geração. Hebreus capítulo 11. Versículo 11 e 12, por favor. Olha o que vai dizer esse versículo. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquela que lhe havia feito a promessa. Observe, Deus considerou o quê? Fiel. Diga comigo, fiel. Vamos dizer de novo, fiel. Deus vai te considerar fiel. Sara, ela foi mudada, o seu corpo, porque a Bíblia diz que Deus a considerou fiel à visão. Deus a considerou fiel ao propósito. O versículo 12. Por isso, também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu,
inumerável como a areia que está na praia do mar. Querido, toda visão de Deus nunca é para apenas uma pessoa. Sempre ela vai alcançar muitas pessoas. Abraão se tornou o pai da fé, porque ele teve um grande desafio e ele não virou as costas para Deus. Deus olhou para você hoje, te tirou lá da sua casa e disse para você: lembra das promessas que eu fiz à tua vida? Lembra das alianças que eu fiz com a tua vida? Olhe quantas coisas eu te prometi. Sara recebeu porque Deus viu nela fidelidade e visão. Aonde está a tua visão? O tamanho das suas lutas revelam a grandeza do destino que Deus está te levando. Toda promessa e visão de Deus é um convite para a intimidade. Não há nada que Deus nos dê que seja impossível realizar sem Ele. Eu vou repetir isso, porque essa frase é muito séria. Não há promessa que Deus nos deu que seja possível viver sem a presença dEle. Toda promessa de Deus, Ele tem que estar presente. Querido, qual é o próximo nível do seu relacionamento com Deus? É viver com Ele ou continuar distante dEle? O mundo tem te dado uma surra. O mundo tem te batido de todos os lados. O vazio que está na tua alma, ninguém preenche. E Deus está dizendo para você: eu tenho algo sobrenatural para a tua vida. Eu tenho algo que ninguém pode te dar. Eu só quero encontrar na tua vida espaço para agir de forma maravilhosa. Querido, eu quero pedir à igreja a ficar de pé nessa hora.